Não vou dançar hoje, não. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Hoje eu trouxe, junto com a Morgana, a temática de eventos extremos, tempo severo. Eu queria estar compartilhando com vocês. Vou tentar falar meu português mais pausadamente, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa. Peço desculpas aí, eu não domino o espanhol ainda, né? Às vezes um pouco sou um portunhol. Eu vou compartilhar aqui. Estão todos aí? Ainda falta chegar mais gente, Ariane? Só um minutinho. Eu vou pedir para a Júlia gravar para a gente, ou se ainda não estiver gravando. Já coloquei para gravar. Está gravando? Ah, então tá bom, Júlia, muito obrigada. Não, pode começar, Fábio. Inclusive, antes de tu começar, só queria passar uma informação. Temporariamente, os vídeos do curso, eles estão disponíveis no meu canal do YouTube. Eu vou colocar o link aqui no chat. Então, os vídeos do curso, eles estão ali disponíveis no YouTube e também os links estão na plataforma Moodle. Eu acredito que o Diego já tenha colocado lá para a gente. Então, mas é temporário porque o canal do CPTEC foi hackeado e no momento não está sendo possível utilizá-lo. Então, a gente vai utilizar por enquanto esse meu canal. Então, se vocês quiserem consultar as aulas, estão disponíveis nessa playlist. Depois você me lembra, Ariane, como é que faz para quem que manda, ou como é que faz o upload dessa apresentação que eu vou fazer agora, lá no Moodle, tá? Depois Tá bom. se tiver um tempinho. Beleza. Gente, bom dia então a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela, na apresentação, né? Deixa eu ver onde é que ela está. Se o som ficar ruim, alguma coisa, vocês me avisam, que o microfone meu eu já percebi em outras reuniões, de repente começa a ficar meio sem som. Não sei o que é. Qualquer coisa eu tiro ele, aí fica o som do computador. Vocês estão vendo a minha tela? Eu vou maximizar aqui. Sim, dá para ver a tua tela. Tá tudo Só certo? não está no modo de apresentação ainda. Eu já botei aqui. Vamos ver se mostra aí. Não, está mostrando os slides. Tu compartilhou a tua tela toda? Eu acho que sim, né? Não, deixa eu fazer de novo. Eu fiz... É o ecrã inteiro que bota? É. Espera aí. Eu botei janela. Aí janela apareceu aquilo ali. Deixa eu ver. Eu coloco a tela inteira. Ecrã inteiro. Ver se melhorou. É que para mim aparece da mesma forma que a anterior. Engraçado. Aparecendo uma tela maior com o título e uma outra pequena com o próximo slide. Fábio, tenta passar os slides. Tá passando, ó. Tá Segundo, passando, bom. terceiro. Mas para mim tá aparecendo a tela cheia, normal. Aqui no teu caso está aparecendo o slide auxiliar, mas dá para ver, né? Se você quiser. Tá. Aqui tá a tela maior com o slide principal e à direita um próximo slide sem outro campo sem anotações. Isso é como Então, é que eu acho que você teria que compartilhar o outro, Fábio. Compartilhar o outro quê? Teria como minimizar, Fábio, essa parte do próximo slide? Pois é, tô tentando dar, mas não tem opção, não. Não tô vendo opção. Não. Tu tá usando 2 monitores? Tô usando 2 monitores. Talvez, não sei. A Lucia tá O outro sugerindo. tá maior. O outro aparece inteiro. Já sei. Então, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se... Será que tem que compartilhar o outro? Vamos ver. Eu acho que dá o outro. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só um segundo. Deixa eu achar aqui. É muita janela aberta.
Eu tinha que parar aquele ali, né? Ai, me perdi aqui nas coisas. Deixa eu parar essa daqui, deixa eu compartilhar a outra. Engraçado, ele na hora que vai para, ele joga para o outro monitor. Quando bota compartilhar a tela cheia. Deixa eu ver aqui. Mas daí tu pode arrastar para o teu monitor principal. Eu tô vendo. Vocês ainda não estão vendo aí o slide, né? Ainda não. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ele tá jogando pro meu segundo monitor. Que doideira. Mas eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se... Ariane, na semana passada eu estava com 2 monitores também, aí eu coloquei para compartilhar só a janela. Aí, de repente, Fábio, pode ser que dê certo. Eu botei isso, eu tô fazendo isso aqui agora. Ó, vê se melhorou. Eu joguei para um monitor. A gente está vendo a imagem de satélite. Não, eu já mudei aqui. Eu mudei para apresentação. Não, a gente está vendo a imagem de satélite. Ah, que coisa. Coisa de doido. Mas tudo bem, pode voltar naquele que estava antes, que dá para ver. A imagem de satélite e jogar. Melhorou alguma coisa? Não, né? Não, ainda não. Não mostrou ainda. Janela. Deixa eu ver. Aparece para vocês? Está aparecendo. Aparece a tua apresentação, Fábio. Agora está melhor. Bom, eu vou dar seguimento então. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho sobre tempos severos, eventos extremos recentes no Brasil, né, e depois pontuar o caso específico do enchente do Rio Grande do Sul. No final da apresentação, aí em alguns momentos a gente pode dar uma interrompida rápida, se alguém tiver alguma dúvida, só para não deixar acumular muitos assuntos, né? E também depois, no final, eu gostaria de compartilhar, uns 20 minutinhos finais ou meia hora, mostrar alguns produtos também aqui do CPTEC INPE que ficam disponíveis na nossa página, né? Que é interessante vocês também terem acesso ou poderem consultar, tá? Bom, deixa eu ir para o próximo slide. Bom, relatos de tempo severo, extremos climáticos no Brasil não é uma novidade, né? Não é uma coisa que está começando agora. Tem aumentado muito, como era de se esperar dentro desse ambiente, né, já real de emergência climática, né, dessa problemática das mudanças climáticas, que já é uma realidade a nível global, que a gente já vem sentindo também, né, seja pelo aumento da intensidade ou da frequência desses eventos. Então, já é uma realidade aqui, não só no Brasil, como na América do Sul e a nível global. Então, por exemplo, aqui algumas notícias, alguns reportes que foram vinculados na mídia de alguns eventos, né, sejam de tempo severo, que seriam aquelas ocorrências de temporais ou granizos significativos, chuva intensa, né, chuva volumosa em curto período de tempo, ou até rajadas de vento também, né, tempestades severas, como essas questões também de extremos climáticos, né, ondas de calor, ondas de frio, períodos de seca mais prolongados, mais severos, né? Então a gente faz essa diferenciação. E a gente sabe, né, apesar da nossa matriz energética estar bem mais, como é que eu vou dizer, mais diversificada, né? Há alguns anos atrás era muito consolidada, as hidrelétricas estão muito dependentes da quantidade de chuva para alimentar o nível dos reservatórios. Agora, nos últimos anos, nos últimos 5 anos principalmente, já mudou um pouco mais, né? A parte de hidrelétrica já está aí em torno dos 70%, 60% em algumas regiões. Então, porque a eólica e a solar já ocuparam um espaço bem significativo, né, dessa fatia, dessa matriz energética brasileira. O que torna o Brasil também, do ponto de vista de matriz energética, um exemplo mundial, né?
em termos de não comprometimento, né, não contribuição para os gases do efeito estufa. No entanto, a gente sabe, né, sem querer desviar muito do assunto, mas a gente sabe que a nossa contribuição para o aquecimento global é mais oriundo das queimadas, muito. Então, não é da matriz energética. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo 60%, 70% da nossa matriz energética está calcada em hidrelétricas, ainda é um percentual significativo. Então, muito dependente também do nível dos reservatórios, que, por sua vez, depende muito do volume de chuvas, né, que ocorre nas bacias e nas áreas do reservatório, ou que vão alimentar os reservatórios. Né? Então, daí a preocupação, muitas vezes. Né? E toda vez que a gente tem, como essa primeira notícia que eu estou compartilhando, né, do sistema Cantareira, atinge 8%, né, menor índice registrado em São Paulo. Né? Isso foi em 2014, por exemplo, né? Já tem 10 anos. Mas são fatos que acontecem de forma sazonal, né? Sejam secas mais prolongadas, ou enchentes, ou ondas de calor, né? Tanto aqui quanto em outros lugares do mundo. Então, que vai impactando de formas diferenciadas, né, as nossas atividades. Em particular, o setor elétrico, né, vale lembrar que o setor elétrico ele é muito dependente, assim como a agricultura, das condições de tempo e de clima e das previsões. Então, por exemplo, provavelmente é igual assim em outros países, aqui na América do Sul, América Latina, nós temos o órgão regulador, Operador Nacional de Sistema, toda vez que eles se defrontam com uma previsão climática dos órgãos de meteorologia, né, de CPTEC, INMET, FONSEMI, ou outros órgãos, diante de uma previsão climática, por exemplo, de chuvas abaixo da média na próxima estação, provavelmente eles vão ter que reorganizar, né, fazer uso de outras fontes, outras gerações de energia para suprir, né, e ainda mais se tiver combinado com temperaturas acima do normal, que geralmente acontece, então provavelmente vai ter uma demanda muito maior por energia e provavelmente se tem chuva prevista abaixo da climatologia, provavelmente pode comprometer o nível de reservatório, né? Então, talvez eles tenham que ativar ou as outras renováveis, né, como a eólica ou a solar, ou muitas vezes, como também é feito, as termoelétricas, que a gente sabe que são poluentes, é uma energia mais cara, então tem seus custos ambientais e sociais também envolvidos e custo financeiro, que na prática acaba se traduzindo pelo aumento da tarifa de energia. De igual forma, as condições, né, de extremos climáticos afetam, né, a parte do setor elétrico e também as de tempo severo, como eu estava falando, né, que é o tema, inclusive, né, nesse nosso treinamento de hoje, né, nosso bate-papo. O tempo severo também afeta grandemente, né, diante de uma previsão de curto prazo ou de tempo de tempestades, né, ou de tempestades severas, como descarga elétrica. Isso pode comprometer muito as áreas de distribuição de energia, né? Inclusive, o que mais prejudica, afeta o setor da parte de transmissão, em primeiro é a descarga elétrica nas áreas das torres, né, nas linhas de transmissão, e depois o prejuízo por vento, né? E a gente sabe, né, tempo severo também causa vários outros danos, né? Granizo pode estar danificando várias produções, especialmente hortaliças, né, culturas mais sensíveis, né, rajadas de vento, e daí vai vários outros impactos, né? Então, isso é mais para contextualizar a importância, né, a preocupação de eventos extremos e de tempo severo, né? Tem vários danos, né? Na agricultura também é extremamente perigoso. E esse trabalho de conscientização desses conceitos, né, de tempo severo, de eventos extremos, inclusive é um trabalho que muitos institutos já estão fazendo, né? Mídias, a Rede Globo em particular, também já tem dado nos seus telejornais uma cobertura muito mais abrangente de todas essas questões ligadas a tempo severo, a danos provocados, a previsão do tempo, a previsão de clima, principalmente, e outros telejornais também já têm conquistado, aí cedido parte das suas programações para mencionar a ocorrência desses eventos extremos, né, que a gente sabe que está mais comum
né, no nosso país e provavelmente também em outros países, né, inclusive da América do Sul, da América Latina. Então, aqui outros exemplos, voltando aqui para o slide, outros eventos aqui também, né, comumente, né, o litoral de São Paulo é atingido por chuvas absurdas, né? Essa notícia foi em fevereiro de 2023, né? A gente sabe algumas áreas aqui do Ubatuba, São Sebastião, litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro, região serrana do Rio, áreas também ali de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são comumente afetados por enchentes, por alagamentos, por chuvas volumosas, né, impactantes. Não é de hoje que isso ocorre, né, e tem se intensificado. A gente tem observado também, aqui como diz as notícias, né, ondas de calor pela Europa, pelo Brasil também a gente já tem feito vários registros, né, especialmente ano passado, foi muito comumente isso na mídia, né, registros disso, de ondas de calor, né, e aí alguns institutos, né, aí tem algumas metodologias levemente diferentes, mas de maneira geral a gente caracteriza uma onda de calor, uma sequência de pelo menos 3 dias a 5 dias de temperaturas, acho que 2 ou 3 graus acima da climatologia, né? Então, o IMET a Morgana pode explicar, em particular no IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que é o que faz oficialmente a previsão do tempo operacional no Brasil, no órgão público, né, responsável. Nós paramos de fazer já tem uns 3 anos, por determinação governamental. Então, o IMET tem os critérios próprios de caracterizar uma onda de calor, né? Depois a Morgana pode estar dando uma parte aí explicando. Então, mas tem se tornado também mais frequente, né? Deixa eu passar o próximo slide. Em termos de intensidade, eu estava falando de tempo severo, né? Por enquanto, o único furacão que teve aqui no Brasil foi o furacão Catarina, em março de 2004, né? No final de março. Passou o slide? Passei. Qual que é a imagem? É do furacão Catarina e trombas d'água no Rio de Janeiro, na Lagoa dos Patos. Bom, pelo menos para mim não passou. Vai. Clica no teu PowerPoint, Fábio. Eu acho que precisa compartilhar de novo. Compartilha a tela inteira, o ecrã inteiro, e aí vai voltar para aquela forma lá que tem, tem o slide auxiliar e o grande, aí fica bom. Ecrã inteiro. Isso. Agora sim. Agora está na seca. Tá. No Cantareira. No Cantareira. Testa passar, Fábio. Agora eu tenho que ver, só que agora eu não consigo. Eu tenho que passar pelo. Mas eu preciso estar no outro aqui para passar o slide. Pela setinha, Fábio. Não aparece para mim, porque aparece só. Ah, não, tá bom, peraí. Deixa eu ver por aqui que eu consigo. Vocês estão vendo qual agora? Não, agora a gente está vendo sem ser o modo apresentação. Antes estava no modo apresentação, estava bom. Aí consegue passar no teclado? Vê se passa pelo teclado. Pelo teclado. Aí agora sim. Então tá. Agora está perfeito. É que eu joguei para o monitor. Então aqui nós tivemos o furacão Catarina, né, no final de março de 2004, já tem 20 anos. Vale lembrar que a região aqui entre o sul do Brasil e a região sudeste, o Atlântico Sul, é uma região ciclogenética na primavera e no verão. Então, é comum formar ciclones ou tempestades subtropicais. Tropicais já é mais raro, mas a gente teve o furacão Catarina, né? Então, a Marinha do Brasil dá os nomes, né? A gente tem uma sequência também de nomes, assim que já é caracterizada uma depressão subtropical, e depois tempestade subtropical, e, né, e se tornando às vezes um ciclone subtropical, já recebe nome pela Marinha, como é feita, né, pelos Estados Unidos, nos furacões ali do Atlântico Norte. Só que os nossos, a grande parte dos que se formam na primavera ou no verão,
tem característica subtropical, portanto, quente em baixos níveis e frio em altos níveis. Né? Já agora, totalmente barotrópico e quente, que seria o Catarina, foi um furacão tropical, né? Um ciclone tropical, é um pouco mais raro, a gente teve ele em março de 2004. Mas a gente tem registros, né, de trombas d'água, tornados, são comuns assim, em algumas áreas, em algumas épocas do ano, aqui também no Brasil. Então, aqui uma figura ilustra uma tromba d'água se formando ali na praia do Rio de Janeiro, praia de São Conrado, em abril de 2009. Três trombas d'água, né, se formando na Lagoa dos Patos, em fevereiro de 2023. Né? Então, estou apenas ilustrando, né, ocorrências aí de tempo severo, granizo significativo. É muito comum a ocorrência de granizo em todo o sul do Brasil, em áreas do Sudeste e também parte do Mato Grosso do Sul, né, onde são afetados aí, pela passagem, entrada, incursões de massas de ar frio, que combinadas com ar quente e úmido que desce da Amazônia, provoca contrastes, né, e aumenta muito a instabilidade. Então, são áreas em potencial de tempo severo aqui no Brasil. Mas não se descarta que, eventualmente, ocorrem também, como a gente tem registrado, por exemplo, quedas de granizo pontuais na região norte e até ocorrência de trombas d'água também no litoral do Nordeste. Né? E no litoral norte também, né? Em Belém já teve vários registros, e Maranhão também, São Luís. E por falar em registro, depois fazendo parênteses aqui, nós aqui do INPE já temos 2 anos de registro de chuva intensa, a partir de dados de estações e de meteorológicas, convencionais, automáticas, e outras fontes também. Então a gente tem um banco de dados de chuva intensa, que seria caracterizada pela chuva volumosa, acima de 30 milímetros em 1 hora, e o grupo do Prevotes, né, que é de voluntários do Rio Grande do Sul, que trabalham com o Hernani Nascimento, que são especializados em nowcast e tempo severo, eles já têm um banco de dados de mais de 5 anos de registro de tempo severo. Então, granizo, né, significativo, rajadas de vento acima de 80 km por hora, e também de tornados e, eventualmente, trombas d'água. A gente também no INPE estava fazendo contribuição até recentemente para esse banco de dados deles também. Bom, aqui outros exemplos, né? Como eu falei, né, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, chuvas absurdas, né, impactantes, né, quase 600 milímetros em 3 dias de chuva. É a figura da esquerda. A figura da direita mostra também em fevereiro de 2023, região de São Sebastião, pouco mais aí de 600 milímetros em 24 horas. Né? Lembrando mais ou menos, por exemplo, a climatologia de áreas aqui da região sudeste, né? Por exemplo, Rio, Vale do Paraíba, é em torno de 1.500 anuais. No litoral de São Paulo, acho que tem uma climatologia um pouco mais alta, mas mesmo assim, 640 em um único dia é uma chuva absurda, né? Então não tem como não causar impactos. Por mais que os avisos meteorológicos dados pelo INMET e outros órgãos cheguem e vão para a Defesa Civil, o Senad em Brasília, que também é muito bem estruturado, e por mais que seja disseminado isso para os órgãos, para as defesas civis municipais e estaduais, dependendo do evento extremo, é muito impactante, muito difícil você administrar e fazer, tentar minimizar os impactos disso em termos sociais, socioeconomicamente falando. Né? Então, muitas vezes, um evento desse acaba realmente trazendo perdas de vidas e danos consideráveis. Né? Talvez ainda tenhamos que melhorar um pouco mais essa parte, não da parte de comunicação, mas a parte de ter estruturas que possam dar suporte à sociedade na ocorrência de um evento severo, né? Um tempo severo, um evento extremo. E tem que ter parte. Algumas cidades estão um pouco mais preparadas, outras ainda estão muito aquém do que deveria. Né? A nível Brasil, lembrando que o Brasil é continentalmente um país muito grande, então é muito difícil ter isso tudo bem gerenciado, né? Em termos de poder promover o deslocamento das pessoas em casos de desastres naturais. Né? Teria que ter todo um trabalho de assistência social,
de deslocamento da população, de infraestrutura e de cuidados, que não é todo município nem toda capital que tem. Bom, em particular, falando desse último evento extremo que ocorreu no Rio Grande do Sul, né, que provavelmente os senhores todos também foram notificados, né, ficaram preocupados aí, recebemos muitas colaborações também e donativos com essa enchente do Rio Grande do Sul, vindo de países aqui da América do Sul e da América Latina. Foi uma chuva extremamente significativa. Espera aí que a tela... Aqui tem uma figura do INMET, à esquerda, né? Aqui a figura é um pouco mais abrangente, porque o evento da enchente do Rio Grande do Sul ele foi mais significativo entre 27 de abril e mais ou menos dia 2, dia 3 de maio. Mas, por exemplo, para a gente ver, né, como a precipitação acumulada no mês de maio, nos 13 primeiros dias de maio, como ela foi significativa. Então, mesmo passado o período crítico da enchente, ainda continuou tendo eventos de chuva intensa ou de tempo severo que continuaram agravando a situação que já foi crítica. Então, por exemplo, aqui algumas cidades, os municípios gaúchos, né, Caxias do Sul, Soledade, Serra Fina, Bento Gonçalves, todos eles registrando mais de 600 milímetros de chuva em poucos dias, né? E a consequência, como era de se esperar, e como foi prognosticado pelos centros de meteorologia oficiais, talvez não tenha acertado na sua inteireza na quantidade do volume de chuva, mas com antecedência já foi dado sinais e avisos de que haveria chuvas muito fortes e volumosas, né? Pelo menos era a indicação dos modelos numéricos, era a indicação do corpo operacional, né, dos institutos, impactando o Rio Grande do Sul e até parte de Santa Catarina. Então, o resultado foram algumas enchentes, alagamentos, né, que a figura da direita mostra a situação como era e como ficou com os inúmeros deslizamentos de terra que ocorreram e transbordamentos de rios nas bacias do Rio Grande do Sul. Várias estradas foram afetadas, né, foram alagamentos generalizados, lembrando que não foi uma coisa pontual que atingiu 2, 3 municípios, que já seria gravíssimo, mas foi uma chuva, episódios de chuva intensa, tempo severo e chuva volumosa persistente por 5, 6 dias em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Então, é uma área bem grande. Eu tenho outros dados aqui mais à frente, nos próximos slides, que mostram quantos foram as áreas afetadas, né? Depois eu vou voltar a esse caso do Rio Grande do Sul, só para fechar o contexto geral de eventos de tempo severo e de extremos climáticos no Brasil. Aqui a gente vê, né, também tempestades de poeira têm ficado mais comuns, sobretudo nesse período pós-período seco. Lembrando que aqui no Brasil, o período chuvoso na região sudeste, Brasil central e o sul da região norte, o período chuvoso é primavera-verão. Portanto, outono e inverno é seco. Quando começam a ocorrer as primeiras chuvas, as primeiras passagens de cavalos na troposfera média, as primeiras instabilidades, ou algum sistema frontal mais intenso, desencadeia tempestades de poeira. Está muito seco o solo, com as rajadas de vento, as primeiras chuvas. Então vem a tempestade de poeira, que faz o dia virar noite, né, e agrava as condições respiratórias, e depois vem o temporal com a chuva propriamente, né? Mas já tem, então, aqui alguns registros, né, em setembro, acho que isso aqui tem 2 anos, foi setembro de 2022, né, um exemplo aqui. Não, esse aqui foi mais recente, eu fiquei na dúvida agora no ano. Não, esse aqui foi antigo, de 2 anos atrás. Né, a gente tem aqui pela imagem de satélite, né, as linhas de tempestade, aqui a gente tem os deslocamentos, né, as frentes de rajada. É comum também em situações de tempo severo, na frente ou do CCM ou do núcleo convectivo, se desprende, se desloca primeiro, que a gente chama de frente de rajada, né? E depois vem a tempestade propriamente. Mas a frente de rajada já provoca, pelo menos, rajadas de vento extremamente fortes, né? Então, aqui um exemplo também de fenômenos de tempo severo que acontece no Brasil. Como eu estava falando, né, um dia típico de São Paulo, uma das mais importantes capitais aqui do Brasil, em termos de densidade populacional e PIB, né, e economia. Mas você vê como é um dia típico.
névoa seca em São Paulo, né? Coberto de poluentes. Depois a Ariane provavelmente vai... Ela é especialista também na parte de poluição atmosférica, e modelagem disso, ela vai provavelmente comentar depois um pouco desses efeitos na parte de estudo de química da atmosfera. Mas o quão grave é você ter que respirar um ar poluído, né? Fica essa massa de ar seco estacionária vários dias, várias semanas, e aí inibe, né, a falta de vento, falta de chuva, inibe uma troca do ar, né? Então esses poluentes ficam retidos próximos à superfície e causando tantos problemas, né? Respiratórios, principalmente as pessoas mais sensíveis, né? Isso é comum, né? No Rio de Janeiro também acontece isso, algumas capitais e regiões aqui do Vale do Paraíba, Brasil Central, parte do sul do Brasil e interior, né? Da parte do sul da região norte também. Não só pela poluição dos grandes centros urbanos, mas propriamente pelo deslocamento das queimadas, né? Lembrando que as queimadas são muito frequentes, infelizmente, no Brasil, no período seco, a grande parte é criminoso, e isso gera poluição não só local, como a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Muitas das queimadas que ocorrem no Brasil Central e na região amazônica são transportadas pelo escoamento do vento de norte e noroeste, os jatos de baixos níveis, que na primavera e verão transportam umidade e fazem provocar chuvas mais volumosas no sudeste. No inverno, transportam os poluentes das queimadas para aqui. Então, a gente não consegue ver o céu direito, ver o céu muito esbranquiçado, várias pessoas com problemas respiratórios. Então, como a gente até pouco tempo estava enfrentando isso. E ainda está em vários municípios, né? Está começando a ter alguma instabilidade, alguma pancada de chuva já convectiva, dando os primeiros sinais da primavera, mas em vários municípios ainda enfrentam névoa seca, baixo volume de chuva, né? E ainda com grandes focos de incêndio e queimadas. Aqui o exemplo de ondas de frio, né? Que também essa aqui é a foto de um drone pegando a Serra Gaúcha, né? Cambará do Sul, dia 29. Então, para quem não sabe, algumas pessoas talvez não saibam, né? Mas a gente tem registro de neve no Brasil. Só não é tão comum, quer dizer, acontece, mas em alguns lugares todo ano acontece. Serra Gaúcha Catarinense, algumas regiões de Planalto no sul do Brasil, pelo menos umas 4 vezes por ano tem alguns episódios de neve. Morgana me corrige aí se o quantitativo for maior. Talvez tenha alguns episódios, mas acho que não passa de 5 por ano. Não sei. Mas tão intenso como foi esse aqui, de julho de 2021, é mais difícil, né? Pela abrangência e pela intensidade. Então, é um extremo climático, né? Só que de onda de frio. Agora sim, então vamos detalhar. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma particularidade para fazer, antes que eu entre de forma mais aprofundada no estudo de caso aqui do Rio Grande do Sul? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Posso dar seguimento, Ariane? Tá tudo ok? Fábio. Oi, Nestor. Bom dia. Você está bem? Bom dia. Bem, bem. Não, só para comentar aí, adicionar a sua apresentação, que é importante, né, para destacar aqui na região, que no 30 de junho, não lembro bem o ano, foi antes da pandemia, dentro dessa classificação de linha, né, de inestabilidade, a gente fez um trabalho com o Bruno Zanetti, a gente do Prevost e outros meteorologistas aí do Brasil, para qualificar ou classificar uma linha de inestabilidade como derecho, em espanhol, direito, não sei como é em português. E isso foi muito bom, esse trabalho, né? Porque esse tipo de eventos não tem muito segmento aqui na região, né? É mais comum lá nos Estados Unidos,
O Bruno já tinha estudado aí alguns casos no Brasil, que começam no norte da Argentina, no Paraguai, e continuam pelo Brasil ou pelo Uruguai. Então, foi um bom evento esse para esse arquivo que você tem aí, que está muito bom. Isso, a gente tem contato sempre com o Bruno. O Bruno é especialista nisso, ele está fazendo pós-doc dele nos Estados Unidos, mas ele junto com o Prevotos, ele ajuda também, e a gente também colabora com o banco de dados de tempo severo que eles conduzem. Ele é um grande especialista, foi meu colega de mestrado aqui no INPE. Eu esqueci de me apresentar, fazendo um parêntese aqui, eu fiz meteorologia no FRJ, de 2007 a 2011, aí vim fazer o mestrado aqui no INPE, de meteorologia, e depois eu trabalhei 2 anos no setor de atendimento ao usuário, atendendo as demandas aqui da parte de tempo e clima, e depois fiz concurso público, passei, sou servidor aqui do INPE, trabalhamos 7 anos em escala, na área de previsão de tempo operacional, depois foi suspensa, há 3 anos foi suspensa, e essa atividade do INPE, e a gente continuou, aí eu fui para o grupo de Nowcast, para desenvolvimento de produtos e de registros, de tempo severo, dentro dessa parte, e agora, há cerca de um mês, agora eu estou ajudando no grupo do clima. A previsão climática continuou operacional, só de tempo que foi encerrada no CPTEC INPE, depois de 30 anos de feitura de previsões. Mas o IMET dá continuidade à previsão operacional de tempo com os avisos meteorológicos. E também sou formado em economia, antes eu fiz também economia, mais novo, Fiz economia, depois fiz MBA em gestão empresarial, mas enfim, mas o Bruno foi meu colega, é um excelente profissional também, muito esforçado, sempre se dedicou muito, sempre foi muito preocupado com a meteorologia brasileira e com os estudos de tempo severo. E eles fizeram um trabalho de campo, acho que tem uns 3 anos, acho que em Córdoba, também acho que a Ariane participou também, acho que de um núcleo que foi, que teve ali, acho, não sei se foi em Santa Maria, provavelmente, também teve um evento, acho que de relâmpagos, e de tempo severo também com vários colegas da Argentina, do Paraguai, e inclusive conduzido também por especialistas lá dos Estados Unidos. Tá joia, Nestor? Obrigado aí pelo seu comentário. Caso alguém queira fazer algum outro comentário adicional. Não, por favor, obrigado a você. Vou deixar agora no link aí, tem uma apresentação que a gente fez, o relatório, está em espanhol. Vou tratar de procurar depois o de português, porque a gente fez nos 2 idiomas, por se tem algum interesse aí, que a Morgana está perguntando. Maravilha. Legal, obrigado. Nas tabelas aqui de tempo severo, por vezes a gente mantém a expressão de derecho. A gente nem faz tradução, não. Tá? Às vezes a gente mantém o evento como ele é classificado, na Argentina ou em outros países. Bom, eu vou dar continuidade. Fábio, Néstor, desculpa. O direito, esse termo é pela propagação que ele tem? Ou por qual? Qual é a razão da utilização desse termo? Desculpa. Você quer explicar, Nestor, como é que funciona, como é que ele é comumente, como acontece aí? Você é da Argentina? Não, sou do Uruguai. Sou do Uruguai, diretor de meteorologia e clima aqui. O Uruguai também sofre com isso. Às vezes, quando tem aqui no Brasil, é mais na região sul mesmo, que é aquelas áreas que eu falei, que sofrem mais impacto de tempo severo. Região sul, parte do Sudeste, Mato Grosso do Sul. Sim, aí eu não sei se podem acessar aí no link, senão eu posso enviar por... Precisa autorização, Nestor. Necessita autorização. Vou tentar agora, então, habilitar isso. É uma linha de estabilidade, A diferença é que ele cumpre certos requisitos, Que é o deslocamento tem que ser maior de uns 400 quilômetros, se não lembro mal. E igual agora tem aí na Sociedade de Meteorologia Americana tem uma nova proposta para calificar,
esse tipo de evento, porque começaram a ser mais frequentes nos Estados Unidos, então agora qualquer linha de estabilidade é qualificado como direito. Mas tem essa organização interna, né, que agora eles estão tentando trocar. A gente ficou com a literatura velha, né, que era esse deslocamento maior de 400 quilômetros desde que ele começou em Paraguai, e tem que ter rachadas em cima de 90, 100 km na hora. Então, são requisitos que uma linha de estabilidade normal não aplica, né? Porque ela tem um deslocamento muito menor, mas nesse caso foi uma linha de estabilidade muito forte, que avançou, fez muito mais de 400 quilômetros, varreu, não sei, Fábio, recordo, não sei se lembra, mas começou no Paraguai, na Argentina, e continuou até Santa Catarina, não sei se passou por São Paulo, chegou até o litoral. Foi muito intenso, incluso tive tornado, né, no Brasil com essa situação, mas aí a literatura, a definição que a gente utilizou foi essa, não? Esse critério de o deslocamento e da intensidade das rachadas. Que tive, outra coisa, lembrei, estava associado, porque isso vinha diante de uma frente do ciclone bomba do 30 de junho do 2020. Não sei se vocês lembram esse ciclone, para mim foi o mais intenso que eu vi na minha vida, porque foi uma caída de mais de 40 milipar em menos de um dia, mas não teve tanto efeito, tanta intensidade no litoral, porque estava bastante longe do litoral do Brasil e do Uruguai. Perfeito. Bom, se não tiver mais nenhum comentário, eu vou dar seguimento aqui à apresentação. Bom, falando um pouco aqui do caso da enchente do Rio Grande do Sul, então, isso aí é uma foto aqui de Porto Alegre, completamente alagada, né? Vários trechos aí pelo transbordamento dos rios, né? Toda a bacia que tem ali da região toda, grandes rios ali desaguam todos ali próximo a Porto Alegre, com uma enchente bem significativa, né? Bem impactante, que persistiu por vários dias, porque o nível do rio custou muito a baixar. Ele mesmo tendo cessado algumas chuvas, ele recebe o escoamento de vários outros, né? Várias outras bacias, e acaba impactando, né? Eu estou tentando passar, ele não está passando. Né? Vocês estão vendo a tela cheia, né? Sim, sim, Fábio. Estamos vendo tua apresentação, mas ainda está no Rio Grande do Sul. Mas eu não sei porque ele não quer passar agora. Aí, passou. Bom, foi. Aqui lembrando, aí como a gente tem acesso também e tem o controle desses dados de tempo severo, né? A gente fez uma figurinha, mas essa aqui é mensal. Então, por exemplo, apesar do evento ter se concentrado no final de abril, né, do dia 27 para frente, todo mês de abril teve alguns registros de tempo severo na região sul do Brasil. Mas o grande comprometimento mesmo, a grande contribuição foram nos últimos dias de abril. Então, essa figura aí de densidade de eventos de granizo, cobrindo aí boa parte do estado do Rio Grande do Sul, né, somente o setor norte, leste, centro-norte e leste do estado gaúcho. Na figura da direita, os eventos de vendaval, ventos acima de 80 km por hora, também no mês de abril. Isso aí é como se destaca, né, como foi impactado, né, no Rio Grande do Sul. E aqui eu repeti a figura, né? Ventos de granizo, vendaval. E aí as enchentes no Rio Grande do Sul, propriamente, né? Essa figura, quem não teve acesso, mas aqui no Brasil foi muito vinculada na mídia, né? A nova imagem dos efeitos de mudança climática, né? Por exemplo, agora um cavalo ali no topo do telhado, né? Lembrando que o Rio Grande do Sul também tem muitas áreas de pasto
de áreas rurais de produção, estão dando prejuízos em várias culturas também. E vários animais morreram também, e pessoas e tal. Então, entre o final de abril e o início de maio. Né, volumes de chuva bem significativos. Aqui o acumulado de precipitação no Rio Grande do Sul, né, mostrando a concentração bem significativa no setor norte e leste do estado. Né, Porto Alegre fica aqui bem aqui no leste, próxima à saída aqui para o mar, para o oceano. Especificamente, né, se a gente pudesse segregar alguns dias dentro desse período, o auge das chuvas, né, foi do dia 29 de abril ao dia 2 de maio. Mas por todo esse período, 26 de abril, 5 de maio, teve o registro das chuvas. Né? Bom, aqui como eu estava falando, né, alguns valores aí que chegaram perto dos 500 milímetros, né, nesse período. Então foi bem impactante. Aqui o produto do MERJ, que ele combina dados de satélite com dados das estações meteorológicas, né? Estimativa de satélite com dados das estações meteorológicas. As enchentes no Rio Grande do Sul, em alguns números, né? Foram das mais significantes tragédias ambientais que o Brasil já experimentou. Como eu tinha falado, 90% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul foram afetados, de alguma forma, pela enchente. Então, quase todo o estado, né? 2,3 milhões de pessoas afetadas, 640 mil pessoas perderam suas casas, 175 mortes e 38 desaparecidos, pelo menos até junho de 2024, né? Acumulados aí em algumas áreas até superiores a 420 milímetros. Em Porto Alegre também, a figura da direita mostra a estimativa preliminar de pessoas e domicílios atingidos na região metropolitana de Porto Alegre. Né? Então foi uma tragédia, uma das maiores tragédias ambientais, né, climáticas aqui do Brasil. Aqui, em termos geográficos, né, a composição aqui das bacias hidrográficas da região, né, várias delas sofreram diretamente o impacto dessas chuvas volumosas, e uma às vezes vai passando para outra, né, e acabam desaguando lá no Rio Guaíba, que foi que transbordou e acabou alagando a cidade de Porto Alegre. Eu não sou especialista na área de hidrologia, tá? Temos outros colegas que são. Eu trouxe aqui um pouco mais só para ilustrar o cenário, né, da destruição desses eventos. Né? Aqui alguns pontos, né, da precipitação diária que ocorreram. Alguns dias, como eu tinha falado, né, dia 30 e dia 2 de maio, foram mais significativos em várias bacias. Né? A gente vê no histograma aí das precipitações, né? Porque a tempestade começou primeiro com eventos de tempo severo, e depois as chuvas ficaram mais persistentes. Teve chuva intensa e também chuvas volumosas persistentes. Depois a gente vai fazer o estudo sinótico para ver os sistemas que estavam atuando. Mas, então, teve primeiro a parte de tempo severo foi logo no início, e depois o impacto mesmo das chuvas foi depois. Né? Então, tem alguns gráficos aqui que ilustram, né? Volumes aí próximos a 400 milímetros, algumas bacias, em outras 500, 600 milímetros. Tem um volume de chuva muito significativo e concentrado em poucos dias. Né? Aqui, por exemplo, o Rio Jacuí, que fica em Rio Pardo, né? Um exemplo aqui da climatologia, não sei se dá para vocês verem direito na figura, a cota de inundação é 7,5 metros, e o nível atingiu quase 20 metros, né? Praticamente 20 metros. No Rio Itacari, também a cota de inundação é até alta, 19 metros, só que chegou a quase 40. Né? No Rio Itacari, na parte de Mussum, do município de Mussum, por exemplo, a cota de inundação é 18 metros. Né? Já tem uma cota de alerta de 9 metros. Por vezes, né, passou dos 20 metros. Né?
Lembrando que o impacto também nas bacias tem um delay, né? Digamos que os grandes volumes de chuva aconteceram dia 30, dia 1º, lembrando do escoamento, né? O escoamento até atingir, comprometer, pode ter um delay aí de 1, 2 dias. Então, você vê o grande impacto das cheias, nesses rios em particular, às vezes acontece um pouco depois, como é de se esperar, né? Dos grandes volumes de chuva, das tempestades. O que dificulta todo o trabalho também de remoção das pessoas, né? De ajuda, de busca de desconhecidos, de desabrigados, né? Aqui um outro exemplo na usina do gasômetro, no Rio Guaíba, né? Por vários dias, o nível do rio bem acima da sua cota, né? A cota de alerta era 3 metros, em torno de 3 metros, para inundação é considerado acima de 3,60 metros, e ele permaneceu superior a 4, chegando até 5,5 metros em alguns dias, né? Uma sequência aí que perdurou, se vocês notarem a data, né? Vai até 15 de maio, por vários dias ficou bem acima do normal. Teve uma certa dificuldade pela localização, né? Pela localização. Lagoa dos Patos também, Laranjal, também é outro sofreu a cota de inundação é de 1,5 metro e o nível subiu quase a 3. Morgana, se você puder comentar alguma coisa também da parte desses volumes de chuva pelo registro das estações, eu vou precisar de 1 minutinho só para abrir aqui a campainha, para atender o telefone, rapidinho, coisa simples. Se a Morgana puder contribuir ainda falando desse tópico de volumes de chuva. 1 minutinho só. Fábio, eu acho que a Morgana falou que o... Pode ir, Fábio, eu vou comentando aqui. A Morgana falou que estava com problemas de microfone, né? Então, acho que ela não vai conseguir fazer esse comentário. Mas apenas para comentar, né, que esse termo direito também é utilizado nos Estados Unidos, aqui eu encontrei. Inclusive a máquina do NCAR, né, chama direito, né? Por causa desse tipo de instabilidade, né? Não sei se Néstor quer comentar mais alguma coisa. Sí, vamos a estirar, vamos a estirar la pausa hasta que llegue Fabio, por lo menos nos entretenemos. Sí, me llama la atención, ¿no? la palabra esa porque es en español y esto ocurre por lo general en Estados Unidos, pero allí les puse un poco la descripción en español, que esa es la vieja literatura, ¿no? Ahora hay todo, como decía, hay un planteo nuevo para cambiar esa definición y tiene que ver más con la microfísica y demás, y también tiene que estar involucrado algunas señales de radar y demás, o sea, como para empezar a diferenciar simplemente un desplazamiento y una intensidad a algo que ocurre más dentro de esta línea para diferenciarla de la inestabilidad. Pero ahí ya volvió Fabio, así que lo dejamos continuar. Tá, joia. Gente, desculpe aí, precisei abrir aqui a porta, que é coisa de quem mora sozinho. Obrigado, então, Nestor, também obrigado aí pelos comentários. Então, bom, isso foi a parte hidrológica, né, que eu estava compartilhando com vocês, um pouco aqui dos efeitos sobre as bacias, sobre o nível de alguns rios. Agora, falando propriamente do sistema, né, do que estava atuando, eu tinha comentado, né, da parte do tempo severo primeiro, a gente já estava com uma configuração. Uma configuração do sistema de baixa pressão atuando no norte da Argentina e do Paraguai, né, até a Baixa do Chaco, é uma região tradicional que se forma áreas de baixa pressão aqui, nesse setor norte e noroeste da Argentina e Paraguai, com o escoamento já dos jatos de baixos níveis, né, transportando ainda um pouco de umidade, apesar de não ser muito úmido nessa época do ano ainda, em áreas da Amazônia ainda está um período seco, mas tem um escoamento favorável de umidade
que escoa pelos Andes e atinge aqui o Paraguai, tipicamente, né, Paraguai, Argentina e boa parte da região sul. É esse escoamento de baixos níveis com a formação de uma onda frontal, né, aqui na Bacia do Prata, parte da Argentina, começou a dar alguma instabilidade em áreas do Rio Grande do Sul. Né? Isso aqui foi 27 de abril, 0 UTC, então corresponde à noite do dia 26. A figura da direita já mostra 24 horas depois. Né? O IMET disponibiliza a cada 12 horas as cartas sinóticas. Né? Eu botei aqui para ilustrar apenas uma sequência a cada 24 horas. Tá? Aqui a gente vê o sistema frontal já avançando, né? Teve um avanço significativo em 24 horas. Né? Aqui ela ondula, frente ondula aqui nesse setor oeste da região sul do Brasil, com aproximação dessa área de baixa pressão. Então aqui foram onde ocorreram as primeiras tempestades de tempo severo, né? E com esse ar frio da frente se deslocando e intensificando tudo isso. Então a gente teve registro de tempo severo, granizo, rajadas de vento, descarga elétrica, chuva intensa em curto período de tempo, boa parte do oeste, noroeste, e parte central do Rio Grande do Sul. E agora a próxima figura seria já no dia 20, da noite do dia 28, né? 29:0. Apesar do sistema já ter se avançado, né? Tem um transporte de umidade vinda pela circulação do sistema de alta pressão pós-frontal, transportando umidade direto, persistente, para o Rio Grande do Sul, para o leste do Rio Grande do Sul também, de Santa Catarina, e ainda pela formação de áreas de instabilidade devido a um cavado, a persistência dessa área de baixa pressão também no Paraguai, no norte da Argentina. Né? Na carta sinótica seguinte, do dia 30, 0 UTC, que corresponde à noite do dia 29, a gente vê cavamentos aqui dentro dessas áreas de baixa pressão, dentro da área de alta pressão, mostrando que a atmosfera ainda persistiu com alguma instabilidade, e mais o transporte de umidade, né, vindo do oceano, do deslocamento do anticiclone pós-frontal, contribuindo para a persistência de algumas chuvas. Mas isso não parou por aí, né? Esse aqui foi dia 30. No dia 1º, houve já a formação de uma nova onda frontal, né, próxima à Bacia do Prata, com um ciclone extratropical bem pronunciado, pelo sul da Argentina, né, a leste do extremo sul da Argentina, e a persistência ainda dessa área de baixa pressão no norte da Argentina e do Paraguai, né, ocasionando aí o transporte dos jatos de baixos níveis, trazendo umidade ainda continuada para o Rio Grande do Sul propriamente, né, e o Uruguai também. A frente começou a ondular, ficar com características mais estacionárias, não teve muito avanço no dia 1º, e essa persistência também que ajudou a intensificar as chuvas, né? E tem um cavamento aqui, a gente vê o traçado aqui de um cavado, né? Essas cartas são do IMET, né? Então aí tem um cavamento aqui. Depois a frente até tentou avançar um pouco mais, mas ele teve algumas limitações. O cavado ainda se formou aqui no parte de São Paulo, divisa com o Paraná. O ar mais frio da frente ganhou força sobre a Argentina, mas a frente ficou com características estacionárias entre o Rio Grande do Sul, Paraguai e chegando até o sudeste da Bolívia. E a gente vê que a permanência desse sistema frontal, né, ele conseguiu ter um avanço zonal mais significativo, mas persistiu a sua estacionariedade sobre o Rio Grande do Sul na noite do dia 3 de maio. Então, persistindo aí os volumes de chuva. Aqui o anticiclone dando amparo, né, suporte a essas chuvas, né, com circulação anticiclônica sobre o litoral e leste do Rio Grande do Sul. Alguns campos, né, vários campos foram gerados. Aqui a gente fez um estudo também, a contribuição, né, dos outros da circulação, aqui mais propriamente no dia 29 de abril, né, você vê aquilo que eu tinha comentado, né, o transporte dos jatos de baixos níveis, né, transporte do ar mais quente e úmido da Amazônia para a região aqui do Rio Grande do Sul, norte da Argentina e Paraguai e Uruguai. Né? No primeiro momento mais para a Argentina, depois a gente já vê no dia 30
0UTC, noite do dia 29, diretamente sobre o Rio Grande do Sul e Uruguai, né, registrando vários episódios de tempo severo. Esses dois campos aqui, por exemplo, na sequência, dia 1º e dia 2, você vê que continua sendo alimentado, né, as tempestades por esse ar mais quente e úmido. E o comportamento do escoamento também em altos níveis é muito importante, né? Então você vê vários pontos do jato estava dando suporte ao sistema frontal, um pouco mais ao sul, né, acompanhando o sistema, mais algumas perturbações também e de divergência, né? Lembrando que divergência em altos níveis promove a convergência em baixos níveis, então estimula o levantamento, a formação continuada de nuvens de tempestade em áreas aí do Rio Grande do Sul. Então tinha contribuições de várias formas, né? E por falar de contribuições remotas, também o Caio tem estudado isso também, que é outro pesquisador renomado aqui da parte de clima e de previsão subsazonal, produtos de subsazonal. Ele também tem feito, achou algumas ligações remotas, né, teleconexões, que explicam também o que aconteceu nesse evento em particular do Rio Grande do Sul. E lembrando aqui já de antemão também, apesar de nessa época, né, finalzinho de abril, início de maio, a gente não ter mais um El Niño como a gente teve, né, no último trimestre de 2023 e início do ano de 2024, ele já estava na fase decadente, né, do El Niño, mas lembrando que ele ainda pode ter dado alguma contribuição, ainda que mais remota, né, em termos de concentração de chuvas no sul do Brasil, que é uma característica clássica do El Niño, né? Mas ele já estava na sua fase decadente, mas não se descarta alguma contribuição também do ponto de vista do El Niño para essas chuvas. Então, mas voltando aqui ao comportamento sinótico, né? A gente vê questões aqui de divergência bem acentuadas entre Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Eu vou passar aqui para os outros campos. Eu acho que a Ariane depois pode também fazer uma contribuição, explicar. Eu acho que ela vai ter alguma outra apresentação disso também, da parte de modelagem. Mas aqui antecipando, por exemplo, aqui figuras do ECMWF mostram a previsão com algumas horas de antecedência, né? 36 horas de antecedência, 60 horas, 84, para essas chuvas volumosas do Rio Grande do Sul. Não só esse MWF, como os modelos regionais e os outros modelos globais, de uma maneira geral, não pegaram com muita destreza, digamos assim, a área de chuva e a intensidade. Sinalizaram, né, alguns modelos botaram a chuva um pouco mais para o oeste, um pouco mais para o sul do Rio Grande do Sul, e lembrando que as áreas mais significativas e impactantes foi mais no setor centro-norte e leste do Rio Grande do Sul. Então, de alguma forma, os modelos numéricos, sejam globais ou regionais, apesar de sinalizar episódios de chuvas volumosas, excedentes de chuva acima da climatologia, de uma maneira geral, a área deles não foi tão precisa, né? Não conseguiu ser tão precisa. Então, mesmo os modelos, tanto nacionais quanto do exterior, tiveram alguma dificuldade. Então, aqui do ECMWF, aqui para ilustrar, aqui uma figura também com algumas rodadas anteriores do modelo WRF, aqui é o MERGE, né, mostrando as áreas de chuva, e aqui as previsões dos modelos com dias de antecedência, né. Alguns modelos conseguiram até se aproximar da área de chuva, mas teve dificuldade em se aproximar do quantitativo de chuva. Eles até davam volumes de chuva superiores a 100 milímetros, 200 milímetros, mas alguns volumes de chuva foram superiores, né? Foram bem significativos. No acumulado deu até 300, 400, 500, 600 milímetros em 3, 4 dias. Bom, com relação à previsão subsazonal, né, que é feita e disponibilizada no site do CPTEC-INPE, o sinal do modelo BAM, o Brazilian Atmospheric Model, né, o nosso modelo brasileiro desenvolvido e aperfeiçoado no CPTEC-INPE,
pela equipe de modelagem, muitos dos colegas aqui presentes, né, no nosso curso. Então, a previsão de anomalia já estavam sinais com bastante antecedência, né? Você vê, em 10 de abril, o modelo já dava na sua previsão para a terceira semana, né, 24 de abril a 30 de abril, já dava sinais de chuva, sim, volumosas, acima da climatologia em grande parte do Rio Grande do Sul, Uruguai, leste da Argentina. E contrastante, né, como era de se esperar, áreas de subsidência e de chuvas abaixo da média e no centro-sul do Brasil, né? Para a quarta semana, né, no 1º de maio até 7 de maio, manteve a indicação, né, de chuvas acima da média em parte do Rio Grande do Sul, né? Então você vê que o modelo BAN, já com bastante antecedência, ele já sinalizava, do ponto de vista de previsão subsazonal, chuvas acima da média. Depois, mais próximo, né, na rodada um pouco mais recente do evento, né, não tão recente, né, porque foi 17 de abril, 10 dias antes, ele persistiu e até intensificou a anomalia de chuvas no Rio Grande do Sul, e ainda incluiu Santa Catarina, então bastante assertivo, do ponto de vista de tendência, né, para a programação de atividades. E depois, realmente, aí já diminuindo um pouco mais, né, o evento mais severo foi até o dia 2, dia 3, então no período de 1 a 7, ainda algum sinal de chuva acima da média, no norte do Rio Grande do Sul, mas um pouco mais fraco, né? E eu comecei a esperar alguma propagação dessas instabilidades aí por Santa Catarina e Paraná, e aí deu até um pouco mais de chuva também por lá também, tá? Teve alguns registros, mas não tão impactantes quanto no Rio Grande do Sul. Bom, gente, em termos de apresentação, o tema é bem vasto, bem amplo, né? O que eu queria compartilhar com vocês, eu e a Morgana, do IMET, né? A gente pode estar esmiuçando isso com mais detalhes, com mais perguntas também. É um tema muito vasto, né? Mas eu queria ilustrar um pouco mais, de maneira geral, contextualizar os eventos extremos no Brasil e de tempo severo, e em especial esse do Rio Grande do Sul, que também atingiu, né, seriamente aí parte do Uruguai e também algumas áreas da Argentina, principalmente naquela questão de tempo severo, né? Coloco aí à disposição para perguntas, sugestões, alguma coisa nessa parte, e depois aí eu entro ilustrando alguns produtos aqui do INPE, da página do INPE do CPTEC. Eu posso dar uma olhada também nas perguntas, no bate-papo. Eu não sei se você, Ariane, você quer, ou Enver, alguém quer pontuar algum comentário que tenha sido feito, que eu possa tentar esclarecer ou buscar algum esclarecimento? Olha, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhuma pergunta, não, Fábio. Tá joia. Bom, se alguém quiser comentar alguma coisa, senão eu passo para mostrar, tentar compartilhar aqui a página do CPTEC. Vou até entrando aqui nela. O Nestor escreveu aqui agora. Tá. Se for calculado o período de retorno pelo IMET desse evento do Rio Grande do Sul. A Morgana acho que ela está presente. Quer comentar alguma coisa, Morgana? Pode escrever, Morgana, que acho que está digitando já, porque o microfone dela não está funcionando. Ah, tá joia. Beleza. Eu vou interromper essa apresentação aqui, porque aí eu vou botar na página do CPTEC para mostrar alguns produtos. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa adicional, eu vou deixar o e-mail aí também, está aqui na apresentação, mas eu vou botar no nosso bate-papo. Futuramente, alguém quiser fazer algum contato ou combinar da gente fazer reuniões futuras, até para alinhar esses critérios de caracterização de tempo severo, melhorar a previsibilidade em conjunto, né? Só acho que são iniciativas que são válidas. A gente pode estar organizando reuniões futuras para discutir isso também. E eu acho que já tem alguns núcleos que já também fazem isso, em termos de uniformização de dados e previsibilidade de tempo severo, né? Nível aqui
pelo menos a nível aqui da Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, né? Se não tem, fica a sugestão, mas eu acho que já alguma iniciativa já está sendo feita também. Fábio, tem alguns comentários da Morgana, se você quiser ler lá no chat. Deixa eu ver. Mas só um comentário, né? A questão do período de retorno, né? Do evento, ele determinar esse período não é trivial de ser feito, né? Geralmente, sim, para você conseguir calcular quando um evento pode retornar, você deveria ter uma série temporal grande, né? Então, como é um evento excepcional, você não tem como tirar uma estatística, né, para determinar uma periodicidade, né, de volta essa ocorrência, Néstor. E pela complexidade desse evento, né? Como todo evento crítico, ele não é devido geralmente a uma contribuição, tem uma série de contribuições. Então, teve componentes sinóticos, teve componentes de grande escala, teve componentes teleconexões, que, de alguma forma, de maneira geral, contribuíram para a ocorrência desse evento, né? Então, não é tão comum ter tantos fatores assim. Quando tem, realmente é porque o impacto é de se esperar que seja bem, bem grande, bem significativo. Que teve contribuições, né, até mesmo com o El Niño mais fraco, mas lembrando que tem as contribuições também não podem ser descartadas do El Niño, né, na parte atmosférica. A Morgana comentou, interessante que em enero, foi bem seco no Rio Grande do Sul. Ano passado também o Rio Grande do Sul sofreu muito com a seca, né? E ainda mais, né? A gente não pode deixar de considerar também como pano de fundo a questão de emergência climática, crescimento global, que a gente sabe que pelos estudos que já estão aí, que são uma realidade, já é uma realidade e se traduz no nosso dia a dia pelo aumento da frequência e intensidade de eventos extremos e de tempo severo, né? Extremos climáticos e tempo severo. Então, está condizente com essa nova realidade, né? Assim como aconteceu no Rio Grande do Sul, vai acontecer em outros lugares, como já tem acontecido, né? E vai continuar acontecendo, principalmente agora, com o início da estação chuvosa, agora na região sudeste, né? Lembrando que aqui, para quem não conhece a climatologia da região sul do Brasil, ela não tem um período chuvoso. Por que não tem? Porque a chuva é bem distribuída ao longo do ano. Então, diferente de outras regiões do Brasil, que você tem alguns períodos clássicos, né, que a gente chama de monção da América do Sul. Por quê? Porque a gente passa quase 6 meses com um volume muito baixo de chuva, grande parte do Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte do Brasil, e depois 6 meses de chuva, chuvas volumosas, né? Então, por isso que a gente tem esse conceito, né, de monção da América do Sul. Caso os colegas aqui também não tenham ouvido falar, né, desse tipo de sistema atuante aqui no Brasil. Aqui Morgana justo comenta, né? Sim, temos esses vários desafios. Los patrones clásicos ya no están más bien definidos, ¿no? Entonces, en este caso, Morgana también enfatiza esa parte, que los patrones clásicos o los modelos conceptuales que se tenían, ¿no? No están siendo válidos, ¿no? Porque generalmente existen esas combinaciones, por ejemplo, para el sur, la cuestión del niño, ¿no? Los efectos del niño sobre las lluvias. Entonces, la parte seca de Río Grande del Sur durante el verano, en enero, ¿no? Con la actuación de un El Niño, quiebra
esses patrones clássicos, não? Eu acho que a influência do El Niño teve mais forte no Rio Grande do Sul na primavera do ano passado, que aí teve chuvas acima da média, se eu não me engano. E no verão, que poderia se esperar chuvas acima do normal pela persistência do El Niño, já não teve, né? Mas lembrando que a chuva, numa determinada localidade, não, é uma forma complexa. A atuação dos sistemas sinóticos e outras influências, como a temperatura do Atlântico, também são fortemente impactantes na previsão climática, né? Então, não é só El Niño que determina uma condição. Então, tem que se analisar, de maneira geral, a situação sinótica, uma situação de bloqueio que, por vezes, acontece, e é comum também acontecer no verão, aqui na América do Sul, situações de bloqueio vai deixar até mesmo regiões como chuva, onde deveria estar chovendo bem, como na região sudeste, se ocorrer um bloqueio atmosférico, né, geralmente em altos níveis, estabelecimento do ciclone em altos níveis, você vai inibir a quantidade de chuva. Então, às vezes é mais determinante o padrão sinótico do que o de uma anomalia da temperatura do TSM, ou um caso de Enos ou não, né? Vai depender muito da influência sinótica vigente. Morgana colaborando aqui também, né, com a parte justamente o El Niño seco no Nordeste, no seco no Sul e chuva no Nordeste é úmido, né? E lembrando do comportamento do Oceano Atlântico. E o Nestor também complementando, né? Realmente, ainda tem as particularidades, né? As particularidades da topografia, né? Regiões de relevo, de escoamento, também é muito impactante. Como as bacias estão interligadas, para onde vai o escoamento. No caso ali, o escoamento, para a gente ver que ele estava todo canalizado para cair justamente em Porto Alegre, né? No Rio Guaíba. Por isso que você vê que mesmo cessado o período de chuvas, até o dia 12, 15 de maio, ainda estava lá com o nível do rio muito acima, vários metros acima do normal. Lembrando que, em particular, ali, a geografia local, né? Toda vez que entra uma frente fria, que é rotineiro ali na região do Rio Grande do Sul, a entrada do vento de sul ali ajuda a represar a água na Lagoa dos Patos. Então, todo aquele escoamento das águas da enchente que escoam ali pelo Rio Guaíba, Rio Taquari, o Rio Guaíba, vai descendo e cai justamente ali onde está Porto Alegre, ali está na beira da Lagoa dos Patos. Então, quando passa um sistema frontal, aquele vento de sul acaba represando, não deixa escoar para o mar. Por isso também que muitas vezes demorou. Teve isso, a gente que acompanhou o dia a dia dessa enchente do Rio Grande do Sul, a gente via, não estava nem chovendo, mas a água, em vez de baixar, subiu um pouco, e eu dificultava o escoamento, porque passou um sistema frontal, uma frente fria, e o vento de sul começava a empilhar de novo a água ali, né? Então, a água do rio, da enchente, não conseguia desaguar no oceano. Então, tem as particularidades locais que devem ser sempre observadas, né? Então, qualquer análise de tempo severo ou eventos extremos, tem que se observar a geografia local, as regiões de altitude, de circulação, escoamento das bacias, as particularidades do clima local, né? Que só quem trabalha ali na área, de uma maneira geral, tem esse domínio mais específico, né? As defesas civis, os centros regionais, que vão dominar um pouco mais essa técnica, né? Poder melhorar as previsões e a gestão dos impactos. Tudo bem, gente? Temos mais uma meia horinha, né? Eu vou mostrar aqui alguns produtos aqui do CPTEC, do INPE, de uma maneira geral. Depois a gente volta com alguns questionamentos, bate-papo, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a página do CPTEC. Deixa eu parar essa... Vocês estão vendo a página do CPTEC? Todavía, Fábio. Todavía, Fábio. Não estamos vendo. Agora quase. Aí E sim. agora? Agora sim.
Tá bom. Você já deve ter tido algumas curiosidades, né, de acesso à página do CPTEC, do INPE, né? Ela está mais simplificada devido à interrupção das atividades operacionais aqui do Instituto, então ela está mais simplificada. Ainda se deixa disponível uma previsão numérica de tempo, sem qualquer intervenção de meteorologistas, que não tem mais a equipe operacional, mas fica disponível uma previsão numérica dos modelos da casa. Essa aqui eu estou na aba do... Deixa eu ver se eu estou na aba do tempo. Na aba do tempo, propriamente, então você tem o detalhamento, né? Você tem a cidade com a previsão do tempo, os próximos dias também, a previsão estendida. Então, quem quiser dar uma olhada em alguma localidade do Brasil, a previsão numérica, qual que é. E o detalhamento do meteograma também, que é importante acompanhar. Essa aqui, por exemplo, é feita pelo modelo regional WRF, para a cidade aqui onde eu resido, no São Lourenço, sul de Minas. Então, é um produto muito bom, que vale a pena a gente consultar e disponibilizar. Certamente vocês também disponibilizam meteogramas com as principais variáveis meteorológicas, né, com a previsão. Aqui, mais abaixo, tem a previsão probabilística, que a gente ainda disponibiliza no site do CPTEC. Eu estava fazendo até pouco tempo, junto com outro colega, mas a gente dá continuidade. Aqui no campo da esquerda, a gente pode escolher se quer ver a previsão probabilística de chuva intensa ou de tempo severo. Então, vou manter chuva intensa. Então, essa é a previsão para hoje, para 24 horas, de chuva intensa no Brasil. As áreas, lembrando o critério, né? O critério depois eu vou mostrar aqui, mas chuva intensa é aquela chuva mais forte em pouco período de tempo. Então, volume de chuva, previsão de volume de chuva acima de 30 milímetros em 1 hora é considerado como chuva intensa. Então, as áreas verdes são as áreas onde vão ter as pancadas de chuvas comuns, não é a chuva intensa. Onde tem previsão de pancada de chuva, que pode ter, mas sem ser chuva intensa. A gente chama de nível 0. E aí sim, o nível 1 já é onde pode ter de forma muito isolada ainda, dentro dessa área, ocorrência de chuva intensa nas próximas 24 horas. E aí sim, nível 2, onde pode-se ter um retorno de uma densidade maior de registros de chuva intensa. E vai até o nível 3, nível 4. Né? Então, por exemplo, hoje aqui no Brasil, a chuva intensa estaria mais concentrada em áreas do norte e parte do norte da região centro-oeste, aqui de Mato Grosso, e também na divisa com o Uruguai, no Rio Grande do Sul, dividindo com o Uruguai. Se quiser olhar qual a previsão probabilística de chuva intensa para 48 horas, também o produto fica disponível aqui na página. Né? Mas eu não quero ver chuva intensa, eu quero saber tempo severo, granizo, rajada de vento, onde que pode ter, onde que tem mais potencial para ter tempo severo. Em 24 horas ainda estamos com essas perturbações, essas formações de instabilidade em áreas do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Uruguai, né, se propagando. Então a gente ainda persiste no setor sul do Rio Grande do Sul, áreas com potencial para tempo severo, né? Nível 1, nível 2, concentração maior aqui, bem no centro. Fábio. Eu? Desculpa. A Morgana está pedindo para maximizar um pouco o produto que você está apresentando. Porque aqui não maximiza, não. Tenta Ctrl Shift mais. Não, eu consigo dar um zoom aqui. Não. Fora. Tenta Ctrl Shift mais. Talvez funcione. Aí. Tá aumentando. Volta. Continua. Mais um pouco. Tá bom aí, Morgana? Tá bom, Morgana? Acho que melhorou bastante. Tá bom. Então, esse aqui é o mapa da previsão de 24 horas de tempo severo. Uma área preferencial, por exemplo, aqui pegando o setor sul da região do Rio Grande do Sul, né? Podendo ter registros de ocorrência de tempo severo aqui na divisa com o Uruguai. Como é que é feita essa validação? A gente tem um produto, uma ferramenta aqui, que plota os campos de chuva ou de registro também de granizo. Aí plota no mapa e a gente consegue saber
se o que foi previsto, né, ficou dentro dos valores, dentro das áreas, né, propriamente feitas, né, de previsibilidade. Para amanhã, a tendência é se espalhar um pouco mais essa condição de tempo severo, cobrindo boa parte do Rio Grande do Sul e pegando até áreas de Santa Catarina, de forma mais isolada, mais pontual, nesse nível 1 amarelo, e com a densidade mais provável de se ter registros nessa área em laranja. Agora, aos critérios. Espera aí, que saiu do... Os critérios depois, eu posso compatibilizar, mandar aqui no chat, tem isso, aquilo tudo que eu falei, né? Previsão probabilística de tempo severo, granizo acima de 2 centímetros, rajada de vento acima de 80 quilômetros, ou danos provocados por vento e tornado. E aqui os níveis, né, de granizo e de tornado com as probabilidades associadas. Nível 1, se lembra que eu falei? Tempestade não severa. São as pancadas de chuva com a tempestade, mas sem tempo severo associado. É o nível 0, que é o mais comum. Nível 1 começa a ter alguma tempestade severa isolada, mas ainda pouco organizada. Nível 2, algumas tempestades severas, já bem organizadas, né? Já com um pouco mais de impacto. Nível 3, já muitas tempestades severas e organizadas, podendo alguma delas ser até significativa. E o nível 4 seria o último, tempestades severas em grande densidade de tempestade severa com alto poder destrutivo, né? Não se descartando aí chances de tornados pontuais, né? E chuva intensa também, a chuva, como eu tinha comentado antes, chuva acima de 30 milímetros em 1 hora. Né? Então, aqui tem detalhes desse documento, eu vou compartilhar. Depois eu vou botar lá no chat para vocês, tá? Deixa eu ver como é que compartilho isso aqui. Eu vou tentar depois compartilhar e boto no chat. Falando um pouco mais aqui dos produtos, então, eu vou ter que dar uma diminuída aqui rapidinho. Aqui na página do tempo ainda a gente disponibiliza alguns mapas aqui da previsão numérica do WRF, campo de precipitação em 24 horas, e a gente disponibiliza também a imagem de satélite. Né? Agora, os produtos detalhados a gente pode acompanhar aqui, previsão numérica. A gente foi em previsão numérica, você pode escolher o modelo que você quer, o BAMA, o nosso modelo global, WRF, modelo regional, ETA, modelo regional, BRAMS, modelo regional e multimodal do CPTEC. Você pode escolher o modelo, né, escolher as variáveis e, por exemplo, se eu quero saber esse cisalhamento do vento, se eu quero saber o CAP, a altura de geopotencial, ou precipitação divergência, altos níveis, né, para a gente ver potencial, né, que é um dos ingredientes de tempo severo, convergência em baixos níveis, né, presença de umidade, convergência, cisalhamento do vento. Então, a gente precisa também, lembrando que a convergência em altos níveis também é favorecida, a convergência em baixos níveis é favorecida por áreas de divergência em altos níveis. Então, tem vários produtos aqui, depois vocês podem ver com calma. Aqui é a previsão do modelo BAM, válida para hoje à noite, né? 0 TC de terça-feira, de amanhã, dia 1º, hoje à noite, a previsão numérica, né? Não tem qualquer participação de meteorologistas, é só a previsão numérica. Volumes de chuva, né? Vê a convecção já começando, a termodinâmica já começando a ficar mais presente, ganhando mais força, que seria típico para essa época do ano, em grande parte da região norte do Brasil. Alguns eventos aqui de chuva pelo escoamento em baixos níveis aqui no sul da Bahia e no Espírito Santo, e nova frente fria com áreas de estabilidade se propagando aqui, trazendo tempestades aí em algumas áreas, né? No Uruguai, parte do leste da Argentina e também já afetando o Rio Grande do Sul. Então aqui depois vocês podem se distrair com calma, né? Consultar as variáveis, né? Os vários produtos que tem disponíveis na parte de previsão numérica, tá, gente? A DSA vai fazer várias outras apresentações também aqui ao longo do curso, mas já antecipando os produtos daqui da divisão de satélite, né?
Tem vários disponíveis, canais disponíveis, né? Então, aqui as imagens do GOES, você pode escolher o tipo de canal de acordo com o interesse de visualização que você quer, né? E alguns produtos de alta resolução também, banco de dados de imagem, parte de descargas elétricas também, nevoeiros, tem vários produtos que são disponibilizados. Vale lembrar que até em breve, né, vai ser lançada a nova página daqui do CPTEC, no caso da Coordenação Geral de Ciências da Terra. Então, vários desses produtos vão estar melhorados e disponibilizados, tá? Está para ser lançado em breve. Acredito que nas próximas semanas. Então, o que eu estou mostrando hoje pode ser que esteja de uma forma até melhor visualizada na próxima, quando for assim autorizada a publicação, né, da nova página aqui da Coordenação do Sistema Terrestre, Ciências da Terra, né, que é a área que a gente está subordinado. Produtos de ondas também, hoje está dando algum problema, mas que não quis carregar, mas tem vários produtos aqui de altura de onda, direção, intensidade também, dos ventos também, em todo o oceano. A Rossi depois pode detalhar, ou em outro momento algum colega pode mostrar isso também, os produtos de ondas. Aqui alguns dados observacionais também ficam disponibilizados. Qualidade do ar também, alguns produtos. O Brahms, que é o modelo que geralmente, o Brahms é o Brazilian, é a versão brasileira do Rams. A Ariane também já domina bem isso aqui, a parte de química da atmosfera, depois ela propriamente vai detalhar, mas fica disponibilizado aqui pontos de emissão de queimadas, qualidade do ar, as contribuições urbanas, né, dos poluentes. Você pode escolher aqui o que você quer ver, qual é a tua área de interesse, né, e consultar a previsão dos modelos, né, de deslocamento desses poluentes, para onde estão indo e qual a previsão. Isso tem muita utilidade, né? E, enfim, tem outros campos aqui, essa página também hoje não está entrando. Mas, de maneira geral, isso que eu queria compartilhar. Na página aqui central, né, do CPTEC, ficam esses produtos. Temos alguns avisos também. Aqui tem a previsão subsazonal. Você lembra que eu tinha mostrado o campo do subsazonal do modelo BAN? Né? Por exemplo, quem quiser saber a previsão do modelo BAN para as próximas semanas, então a última rodada foi quarta-feira passada, dia 25, ele já sinaliza chuvas acima da média no sul do Rio Grande do Sul e ainda a persistência de chuvas abaixo da média em grande parte do centro-sul, sudeste e Brasil central. Por outro lado, chuvas acima da média já do norte, mostrando que a convecção, tem previsão que a convecção já começa a ganhar mais força nessa região, que seria típico já dessa época do ano. Na segunda semana, 2 de outubro a 8 de outubro, a persistência desse padrão. Chuvas abaixo da média em áreas parte do centro-sul, sudeste, Brasil central, chuvas acima da média em áreas do norte, em boa parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, o que nos causa alguma preocupação, né? Mas um modelo numérico do BAN sinaliza uma reversão desse quadro para as semanas seguintes de outubro, né? Então, por exemplo, do dia 9 de outubro a 15 de outubro e 16 de outubro a 22, já um período mais seco no Rio Grande do Sul, com chuvas abaixo da média e, graças a Deus, volumes de chuva mais significativos, interrompendo aí a estação seca em áreas do centro-sul e sudeste, né? Então, podendo trazer alguns impactos pontuais, né? Porque estão sendo prognosticados chuvas acima da média nessas áreas. E voltando, o que poderia ser o início de uma configuração de estação chuvosa, voltando a ficar interrompido, não é que não vai chover, mas um pouco abaixo da climatologia em áreas do norte do Brasil central, principalmente na semana do dia 16 ou dia 22. Lógico, de rodadas numéricas feitas no dia 25. Toda quarta-feira, o modelo BAN é rodado com essa previsão subsazonal que fica disponível aí no site e vamos acompanhar para ver se essa tendência sofrerá alguma reversão ou não. Né? Aqui você pode escolher, eu falei chuva, mas eu não quero saber de chuva, quero saber de temperatura. Tá bom, vamos ver, a gente pode ver temperaturas a 2 metros também,
né? Tanto a previsão quanto as anomalias, né, de temperatura. Continuamos com bastante aquecimento nas próximas 2 semanas e um refresco, provavelmente, alguns sinais ainda dentro da climatologia, né? Mas em algumas áreas, dentro da climatologia, em algumas áreas ainda um pouco mais quentes que o normal, em áreas aqui do Sudeste, não mais tanto de São Paulo, Paraná, está diminuindo aquele padrão de chuva, de temperaturas bem mais elevadas, né? Condizente com um período mais seco, alguma sequência de dias mais ensolarados, né? Bom, gente, eu não vou me estender muito, daqui a pouco já vai dar meio-dia. Eu vou deixar... Então fica o link aqui também da Subsazonal, é fácil acesso, né? Você vai pela home. Lembrando que o produto também pega algumas áreas aqui da América do Sul, tá, gente? Então, os colegas aqui também de outros, né? Bolívia, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, quiser ter acesso a essas previsões também, pode ser solicitadas, mas já ficam disponíveis aqui, né? Aqui, para quem quiser, né? Às vezes tem algum interesse, vocês têm os modelos de vocês também, que certamente vocês rodam, mas aqui também a gente tem o do CPTEC, né? O BAN. Tá bom? Gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, a Morgana também, se quiser contribuir com mais algum esclarecimento, alguém tiver alguma dúvida. Sugestões para desenvolvimento de produtos mais específicos que também vocês possam estar usando aqui, né, nos países aqui limítrofes, a gente pode estar também, né, vendo direitinho, compilando essas informações, né, em termos de modelo também, quando os colegas da modelagem, quando forem entrar, né, para fazer as explanações deles, também a gente pode estar tentando, né, Ariane, fazer Enver também, ver direitinho o que dá para a gente construir junto, né, e que possa ser também para o dia a dia de vocês, né? E aprender também com vocês, dentro da rotina de vocês, de modelagem, de previsão operacional, ver o que a gente pode fazer de aperfeiçoamento, de melhorias, né? Parte operacional pelo IMET, em termos de tempo, mas para melhorias do ponto de vista de previsão climática e vários produtos de modelagem também, é válido. Obrigado, Fábio. Lembrando que solo recordando, enfatizando que esos productos son globales, ¿no? Entonces, podría ser eventualmente extendido, ¿no? Isso. Eu queria só finalizar, antes da gente acabar de responder as perguntas, eu esqueci de mostrar, tem produtos de clima também, tá? A gente faz a previsão climática sazonal, né, que é trimestral, é uma previsão de consenso entre os 3 órgãos, né, CPTEC e INPE, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e a Fundação Cearense de Meteorologia. Também fica disponível a previsão climática, clicando aqui em cima na aba do clima. Né? Aqui tem, por exemplo, tem a previsão climática para o próximo trimestre, outubro, novembro, dezembro, que os modelos, né, a previsão, ela é numérica, ela não tem intervenção direta dos pesquisadores, né, dos especialistas, é uma previsão probabilística, né, climática. Então, você vê produtos, previsão de chuvas abaixo da média no próximo trimestre, grande parte do Nordeste e áreas do Norte, e também parte do Centro-Sul do Brasil. Algum sinal de chuva um pouco acima da média aqui no Acre, em Roraima e no Espírito Santo, mas a grande parte aqui, a predominância, ou valores dentro da climatologia ou abaixo da média, com relação à chuva, tá, gente? Temos uma nota técnica também aqui, que fica compartilhada no site do Clima, dentro de vários outros produtos, né? Também é fácil acesso, vocês podem estar dando uma olhadinha também com calma. Lembrando que a gente tem a perspectiva aí, né? Do estabelecimento, configuração do Laninha nesse trimestre, né? Ao longo desse trimestre, outubro, novembro, dezembro. E é isso que eu queria compartilhar brevemente. E que quem tiver interesse também de participar dessas nossas reuniões, da divulgação, da discussão técnica, né, da previsão climática, que eu também participo, o Enver também participa, muitas vezes apresentando,
e outros colegas aqui também, Caroline Vidal e vários outros colegas, o Caio também. Vocês podem também, tendo interesse, só faz uma listinha que a gente acrescenta aqui para vocês receberem o e-mail e o link de acesso. É sempre, geralmente na última semana de cada mês, faz a discussão para a previsão para o mês seguinte. Tá? Leva em torno de 1h30, 2 horas a reunião, é bem técnica, né? O Enver apresentou a última, inclusive, né? Pode também estar comentando algo mais. Quem tiver interesse também, né? Então, de saber como é, porque muitas vezes uma previsão dessa, os fenômenos que atuam, que são discutidos, que podem gerar essa figura final de consenso, são discutidas e certamente muitos deles afetam, né, vocês que são nossos países vizinhos. Então, de repente, nessa discussão técnica, vocês podem estar até colaborando. Fica aí o convite para vocês colaborarem também e participarem ou quiserem comentar alguma coisa, discordar, contribuir, concordar. De acordo, Enver? Sí, Fabio, existen algunas preguntas. Yene Fonseca preguntó si creo que es posible descargar los datos en formato NetCDF, ¿no? Entonces, los datos del modelo con cuanto a los productos salen en formato GRIP o en formato binario, y esos existen algunos convenios por los cuales se disponibiliza esos datos, ¿no? Entonces, eventualmente sí podrían tener acceso a esos datos. ¿Respondí tu pregunta? Tem o Nestor, o Nestor También, também. también. Solo quería saber si respondí la pregunta. Perfecto, Y después, gracias. sí. Y después tiene la pregunta de Néstor. Que dice, sí, la parte de modelaje oficial está en el CPTEC y no en INEMET, coordinación. Sí. Esa es una organización eso es una organización que ese tipo de organización está siendo utilizada, ¿sí? A pesar de que el INEMET también tiene una parte de modelaje numérica, ¿no? Pero en esencia sí sería eso, Néstor. Em termos operacionais, a gente disponibiliza vários produtos de modelagem numérica, mas o próprio IMET também ainda tem os modelos que eles usam para previsão de tempo e de clima também, mas certamente também são consultados, como se consultam também modelos globais, europeus e americanos, se consultam os modelos também desenvolvidos ou disponibilizados pelo INPE, né? Se a Morgana quiser comentar também alguma coisa da parte do IMET. Morgana está digitando. Ella mencionó que el INEMET corre el Cosmos de 2.8 kilómetros y de 7. Isso, que é o modelo alemão. Morgana, as rodadas do Cosmo para o período das chuvas do Rio Grande do Sul está disponível para acesso? Mediante solicitação, poderia se conseguir esses dados.
Tá bom, obrigada. Ah, tá joia. A gente tem interesse também em ter, né, Ariane? Esses dados da saída do Cosmos para esse evento do Rio Grande do Sul. Sim. Então tá, gente. Bom, fui meio genérico em várias coisas e depois em outros pontos fui mais específico. Falei demais para variar. Mas qualquer coisa adicional, vocês podem também estar perguntando aqui, né? Entrar em contato com a gente. E a gente vai estar junto ainda, né? Temos um longo curso aí, online, presencial. Obrigado aí mais uma vez a Morgana também, pelas contribuições, né? A Ariane e o Enver estão hoje como organizadores aqui. E obrigado a todos que participaram. Se tiverem dúvidas adicionais depois, não hesitem de mandar e-mail ou entrar em contato conosco. Obrigada, Fábio. Só para lembrar, né, que na próxima quarta-feira nós temos 2 horas de aula com a Andréia e a Morgana, do IMET, e depois, no período da tarde, nós temos as apresentações dos países que ainda não fizeram as suas apresentações. Maravilha. Obrigada, muito obrigada. Muitas gracias a todos. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Fábio. Tchau a todos. Gracias.